Olá, 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 sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast O Que Sei Sobre tigres e... Igor? Dragões. É isso. Nossa, hein? Ele mandou um dragões aqui. Tava meio que ali. Voz de locutor. Não, e a gente está cada vez mais feliz e agradecido, sobretudo, com os convidados que a gente tem conseguido mobilizar. E já queria aqui externalizar meu agradecimento ao mestre pela presença aqui. Daqui a pouquinho eu vou ler aqui a mini biografia que o mestre me mandou. Mas eu só queria reiterar uma coisa importante que a gente sempre fala aqui nos bastidores. A função aqui do nosso podcast é justamente servir como uma espécie de catalisador da história das artes marciais aqui no Brasil, mas sobretudo com esse recorte ainda São Paulo, né? E hoje a gente está recebendo um mestre de uma arte marcial vietnamita. A arte marcial chama Kwang-Do, não é isso? E a gente tem recebido muitos mestres ligados à tradição chinesa. Já recebemos alguns mestres ligados à tradição japonesa, como Aikido, Jiu-Jitsu também. E a ideia é a gente seguir aí nesse movimento de expansão e agregando cada vez mais nomes aqui pra gente, tá bom? Irmãos, mais algum comentário antes de eu fazer aqui a... Você falou super bem, nunca vi você falando viu? tão bem. Não é, cara? Depois do 70º episódio, tu vai pegar na mão. É que o mestre Evandro, ele tem uma história, tem uma relação com a minha história quando eu era um jovenzinho, um gafanhotinho ali, treinando Kung Fu na Afonso Sardinha, na Lapa, na Lapa de São Paulo, tá? Não na Lapa do Rio de Janeiro. E uma das academias, a academia que o mestre lecionava, era justamente na Lapa também. Ali embaixo, na rua, uma travessa da 12 de outubro. Cincinato Pomponê. Cincinato Pomponê. Então, muito obrigado, mestre Evandro, pela presença. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês e já parabenizo pelo programa. Excelente. Muito obrigado. Só uma breve biografia aqui. Mestre Evandro nasceu nos anos 70, iniciou nas artes marciais em 1980 e começou pelo Kung Fu, viu, Márcio? Opa! Olha só. Opa, então aí. Aí sim. Estilo Fei Rock Pai, do Pai. grão-mestre Chiu Ping Lock, lá em Santo André, não é isso? Uau. Que a gente, inclusive, recebemos já alguns convidados aqui ligados ao mestre Chiu Ping Lock. Em 1985, inicia a prática do Kwang-Do, arte marcial vietnamita, no qual se dedica até hoje. É graduado na faixa coral sexto dan Isso. e é responsável pela direção técnica do Kwang-Do aqui no Brasil e representa a arte na América Latina, sendo discípulo direto do fundador, o grão-mestre Fan Xuan Tong. Fan Xuan Tong. Xuan Tong. Fan Xuan Tong. É também empresário, palestrante, sendo proprietário da empresa Viet System Soluções em Treinamento. Atualmente ministra seminários e palestras sobre Kwang-Do para os seus discípulos e dá cursos relacionados à segurança pública e privada através da sua empresa em diversas regiões do Brasil, de maneira presencial e também fazendo uso aí da ferramenta online, cursos em EAD, algo que a pandemia nos obrigou a se reinventar, como a gente estava conversando aqui nos bastidores. Eu acho que eu falei tudo. Muito obrigado, mestre, mais uma vez. Eu que agradeço. Vamos lá para esclarecer. O Kwang-Do, quando a gente conversou com o Marcos Ornô, era essa arte marcial que ele estava falando, não era? Que acho que foi ele que falou das artes marciais que eram mais aplicáveis numa situação Não, ele de tava defesa. falando do... Cali. Cali. De Cali. onde que é? Cali filipino. Filipinas. Filipino. Ah, tá. Isso, eu ele comentou do Cali. Acho que era isso, né, Gil? Acho que foi isso. Kwang-Do. De onde que surgiu? Como que é a história breve do Kwang-Do? Vamos falar desde o início, né? Não sei se vai dar para ser breve. Não sei se dá para ser breve, mas vamos lá. A gente tem 1 hora e pouco, né? Acho que dá para falar. Então, o Kwang-Do, ele surgiu do mestre Fan Xuan Tong, que é o fundador da arte. Mas a história tem que voltar um pouquinho, quando foi que ele conheceu o mestre dele, que deu origem a tudo isso, né? Então, o mestre Shao Kuan Ki, que foi o mestre do mestre Tong, né? Ele nasceu em 1895. Vietnamita, ele era. Chinês. Opa, agora vocês vão ver que tem bastante influência chinesa o Kwang-Do, né? Então ele é um chinês, ele nasceu em 1895 em Guangdong. Guangdong, Guangdong é 120 quilômetros do sul de Hong Kong ali, né?
E ele é da província da etnia dos Hakka, né? Olha só. Então os Hakka é aquela etnia que é bem fechada, né? Nos conservos da prática marcial. Se eu não me medicina. engano, acho que tem um povo Hakka em Taiwan também. Sim, não tem? também. né? Tem. Então, e aí em 1936 ele vai para o sul do Vietnã, em Trang Vinh, onde ele foi atuar. 36. Em 36. 1936. Ele estava Tô com, ativando aqui o 41 modo- anos de idade. Tô ativando o modo É. história aqui na minha mente, só para saber o que estava acontecendo no acontecendo, mundo. né? Estou resumindo bem para não Mas pra não então estender. também, talvez ele até estava meio que talvez saindo da Revolução Cultural da China nesse período. Então, ele foi para trabalhar com medicina, com ervas, medicina tradicional. Então, ele foi para trabalhar no sul do Vietnã. Aham. E ali ele ficou por 20 anos praticamente. E aí em 57 ele vai subindo um pouco mais para o norte do Vietnã, subindo, né? Foi trabalhar num templo taoísta, também como medicina, de ervas e tal. E foi o período que ele conheceu o mestre Phan Xuan Tong. Até a história parece coisa de filme, né? O encontro dele com o mestre. Ele estava saindo, caminhando com as ervas, indo para o local que ele tinha que ir, foi pego por uma tempestade tropical de surpresa. E no Vietnã, sabe como que é tempestade no Vietnã? Não é brincadeira, né? E quando ele foi pego por essa tempestade, apareceu meu mestre, um jovem ainda, tinha 10 anos de idade, Phan Xuan Tong, e ofereceu abrigo para ele na casa dele, entendeu? Uau. Ofereceu abrigo para cada tempestade. Então ele foi abrigado pelo meu mestre ali, e ele ficou impressionado com a atitude daquela criança. Pô, um menino de 10 anos, a sensibilidade, né? Em catar, ele arrastava bem para minha casa e acolheu ele. E aí ele chama os pais do meu mestre e fala, olha, eu fiz aqui o mapa astral dele, eu gostaria que vocês me deixassem que eu fosse o mestre dele aqui para ensinar todo o meu conhecimento na arte marcial chinesa e tal. E aí os pais, né, ofereceram para ele, deixaram, né? Então aí começa a relação do mestre Tong com o mestre Shao Kuan Ki. E por 10 anos ele foi discípulo direto do Shao Kuan Ki. Shao Kuan Ki teve a escola Ele lá no Vietnã. Ele ensinava Kung Fu. Kung Fu. Pro mestre do senhor, ele ensinava Kung Fu. Kung Fu. O senhor Kung sabe Fu. o estilo? O estilo é o Tan Lan Nan Pai, né? É o Louva-a-Deus do Sul. Louva-a-Deus do Sul. Entendeu? Da família Shao, bem da família Shao. Que legal. Então, sobre isso, o Marcos, o mestre Marcos Orlando falou que é o Louva-a-Deus que eles chamam de Louva-a-Deus Hakka. Louva-a-Deus Hakka. Exatamente. Quer dizer, falou... quer Isso, dizer, isso mesmo. isso. Isso. A gente nem desenvolveu muito esse tema, né? Mas Uau, ele que legal. chegou a- Ó, como tudo tá conectado, né? É tudo conectado. Só um comentário, hoje em dia não seria muito responsável uma criança de 10 anos chamar alguém que conheceu na rua. Não, pra ir de casa, mas eu acho que né? no Oriente acho que é meio comum, talvez, naquela época ainda É, mais, né? sim, é. No 30 e pouco. Oriente, ainda mais zona rural, enfim. Zona rural, né? É. Exatamente. Enfim. Mas hoje em dia é impossível fazer com esse negócio desse. Por isso parece coisa de filme, história de filme, né? Mas enfim, e aí começou toda essa relação, né? E o meu mestre, em 68, bem na guerra do Vietnã, né? Ele participou da guerra do Vietnã também, e bem em 68 ele consegue sair do Vietnã e vai para a França para concluir os estudos acadêmicos, para continuar estudando na Europa. Ele conseguiu ir para lá. Então ele terminou por 10 anos com o mestre Shao Kuan Ki. E aí ele foi, o Shao Kuan Ki, antes de ir embora, deu por testamento a escola dele ao mestre Tong, entendeu? Por testamento. Ó, você vai seguir meu estilo, você é meu discípulo, né? E nomeou por testamento tudo. E aí ele foi para a França em 68 para continuar os estudos dele. Chegando na França, ele encontrou com outros mestres vietnamitas, porque na Europa, não sei se vocês já foram para a França, tem muito mestre vietnamita, é impressionante. É mesmo? Como tem mestre vietnamita, restaurante vietnamita na França. E lá, então, pós-guerra, né? Muitos mestres se refugiaram na França, né? Ali durante o período da guerra, pós-guerra. Então, ali o mestre Tong se reuniu com outros mestres, né? Em 68 para 69. E ali eles criaram, cada um dentro do seu estilo, uma organização de arte marcial vietnamita na Europa, que não tinha. E o nome dessa organização era Viet Vo Dao. Viet Vo Dao. Aí que é o famoso Viet Vo Dao, que muita gente fala, eu treino Viet Vo Dao. Mas que estilo? Como assim que estilo? Viet Vo Dao não. Então, o Viet Vo Dao, ele é uma organização. É O que significa o quê, mestre? Viet de Vietnã, Vietnã. Vo marcial, Dao caminho. Caminho marcial vietnamita. Mas isso na língua... Língua vietnamita. Isso. Ah, Tá? tá. Marcial em vietnamita é Vo. Legal. V-O, tiozinho, né? Vo. Então, em Vo aparece... E o Do é o mesmo Do Dao em do chinês. Aikido, Isso. do Karatê Do, do Judô. Isso, exatamente. Do caminho, né? Em chinês, Dao, né? Kuan Ki Dao. Porque o Kuan Ki Do ele tem essa pronúncia, tanto do chinês quanto do vietnamita. Tem, assim, os paralelos, né? Tanto é que escreve Kuan Ki Do para facilidade mundial, mas no chinês seria Kuan Ki Tao.
Quan entendeu? Ki Tao. Quan Ki Tao, entendeu? Então tem até na minha academia tem escrito na parede Quan Ki Do, Quan Ki Tao, entendeu? Então é bem interessante, né? Enfim, e aí eles criam essa organização Viet Vodao. Nessa época de 69, o mestre Tong ele ensinava a arte marcial chinesa, né? E também nesse período de 57 a 67, no Vietnã, ele aprendeu 3 estilos de arte marcial vietnamita. Com o tio-avô dele, mestre Phan Tru, então ele foi aprendendo outros estilos do Vietnã, que é o estilo Vo Quan Binh, o Vo Bac Ninh e o Vo Binh Dinh. São estilos ali dos vilarejos, das províncias ali do Vietnã. Vo Quan Binh é um estilo especializado em bastão longo, né? É bem interessante, né? Nossa, então ele teve esses 3 estilos vietnamitas que ele aprendeu. E nesse período de 57 a 67, e com o mestre Shao Quan Ki, ele aprendeu o estilo Tan Lan Nam Pai e mais o Vo Mei Pai. São estilos também tradicionais da China, ali, antigos, né? E aí que surgiu, de 69 até 81, nesse período o mestre Tong foi trabalhando a estrutura da arte com todo o conhecimento que ele tinha e foi montando um método diferenciado, fazendo um compilamento de tudo que ele sabia. Pegou compilou que era melhor de tudo da arte vietnamita. Essas com 3 chinesa, artes, com essas 2 chinesas. Na verdade são 3 também. 3 Tem o chinesas. Shaolin Nam Pai também. Ah. Depois eu vou explicar o porquê eu falei 2 e 2. Mas enfim, aí ele juntou todo esse conhecimento e foi criando um método Quan Ki Do. Né? Então em 81 na França que ele criou a Federação de Quan Ki Do. Aí quando já tinha o método já bem estruturado, ele já tinha alunos já há 10 anos lá na França já, entendeu? Isso com o apoio desses outros... Não, aí com o apoio dos alunos que ele já tinha do estilo dele, já ok. tinha federações do estilo que ele começou a ensinar na França, né? Alguns desses Vietnamita. alunos são ativos ainda hoje em dia? Ou... alguns sim, tem alunos antigos ainda assim. E esses mais antigos, será que não ficou? Pô, mestre, mas agora a gente treinava tudo aquilo lá mais Não, raiz. mas eles foram fundamentais nesse papel da estruturação. Porque às vezes os primeiros, às vezes, é meio contra, né? Tipo, o mestre mudar alguma coisa, ou mudar o nome. Mas o mestre Tong, ele é muito habilidoso, né? Ele ficou muito famoso na França, com as demonstrações, com as apresentações, com a forma dele ensinar. Então, assim, ele ficou muito famoso na Europa. E esses alunos o apoiaram para criar uma federação realmente ali, compilando todo esse conhecimento, não só ensinar um estilo só, mas, com tanto conhecimento, vamos abrir mais um pouco isso. E ele fez o Quan Ki Do com toda essa estrutura. E isso foi fantástico para nós, foi maravilhoso, porque você tem o privilégio de aprender arte chinesa e arte vietnamita ao mesmo tempo, né? São coisas que, 2 paixões, né, minha, né? Então, uniu o útil ao agradável, né? Foi muito bacana. O mestre, e essa organização que foi criada na França, a Viet Vodao, quando surge depois essa sistematização do Aikido, o mestre continua tendo... Quan Ki Do. Do Quan Ki Do, perdão. Okay. O mestre continua tendo relação com essa organização? Então, isso aí também o que acontece? O mestre Tong, por um período, o Quan Ki Do ele era associado ao Viet Vodao. Tá. Você pega até livros de arte marcial vietnamita, que eu vou para a Europa, eu compro tudo que eu vejo, eu compro. Então, livros de arte marcial vietnamita, cita lá, Viet Vodao estilo Quan Ki Do, Viet Vodao estilo Vo Vinan, estilo Tan Long. Então, tem vários estilos, né? E aí, o que acontece? Aí, o mestre Tong, ele, por um período, esses mestres vietnamitas começaram a envolver ele na organização. Tipo, ele era o diretor técnico. Aí, queriam que ele organizasse toda a federação. Ele falou, não, eu vou ficar mais com o Quan Ki Do, porque o Quan Ki Do é uma arte muito bem estruturada mundialmente. É fantástico a estrutura do Quan Ki Do. A organização de regulamentos, de competição. O seu mestre teve uma expertise de deixar isso pronto, né? Sim. Porque se a gente está falando em 80 e alguma 81, coisa... 82. Então, quer dizer, talvez não tinha nem tanto acesso a informações para poder... vou fazer um curso de administração, não sei... Quer dizer, então acho que ali tinha que ter uma expertise para olhar e pensar no futuro, como que a arte vai crescer. Ele sempre foi um visionário, né? Ele foi um visionário. E também teve pessoas da época que apoiaram muito, pessoas bem capacitadas ali na estrutura da organização, mestres mais antigos ali. Curiosamente, ele foi um visionário desde criança, né? Porque quando ele convida exatamente, né? O mestre para... Não, vem aqui. Exatamente. Vem para casa, né? Não é? É fantástico. Não, né? tem uma conexão aí, enfim, espiritual, uma conexão de um visionário mesmo, né? Sim. E esses mestres enxergavam isso nele, esses outros mestres vietnamitas. Falaram, pô, você é bem articulado, você tem muito organizado sua estrutura. Organiza aqui o Viet Vodao, porque era meio bagunçado o Viet Vodao naquela época. Cada um tinha o seu grupo, tal, organização meio alargada.
E queriam que ele assumisse e falou, não, eu vou me dedicar só ao Kwankido. Aí ele foi se desligando da organização Viet Vodal. Ok. Ele foi se desligando. Então, tanto é que ultimamente meu mestre até fala que quando a gente divulgar o Kwankido, eu não coloco que é Viet Vodal, estilo Kwankido. É Kwankido e acabou. Né? Então ele foi se desvinculando. Até porque muita bagunça acontece dentro do Viet Vodal, entendeu? Muita falta de organização, etc e tal. Não todas, mas tem bastante. Então ele quis se desvincular um pouco. E a tradução de Kwankido. Do caminho, Sim. Ki, energia. Kwan não tem tradução. Porque o Kwan, na verdade, ele é uma homenagem ao mestre Shao Kuan Ki. Usando o nome da arte Kuan Ki como homenagem ao mestre, entendeu? Usando foneticamente. Então, se for traduzir ao pé da letra, seria caminho da energia de Kwan. E uma outra curiosidade, mestre, dessa fase, desse encontro do mestre com o grão-mestre, com o mestre dele. Você mencionou que ele foi um médico, né? Tinha uma habilidade com ervas. De alguma maneira, ele transmitiu isso também? Transmitiu. Isso chegou para você ou algum conteúdo relacionado para mim ainda não. Essa medicina? Para mim ainda não. Meu mestre sim. Meu mestre ele é formado em digipuntura, Que massa. medicina com ervas, né? Ele tem muito conhecimento. Eu andando com ele aqui no Parque do Ibirapuera, eu fiquei impressionado a primeira vez que eu trouxe ele para o Brasil. A gente foi passear no parque, ele parava assim isso aqui é para saúde, isso aqui é excelente para tal coisa. Essa planta aqui, mas cada 10 metros ele pegava uma planta e falava. Sim. Eu falei, o que é isso, meu? Então você fica, nossa. Hoje ele está com quantos anos? Ele está com 75, ele faz 76 agora no meio do... É um senhor jovem, né? Assim. Um jovem ativo, senhor. hein? É um jovem senhor, né? E ativo, viu? Dá aula, seminário, pratica, tem uma habilidade fantástica ainda, uma energia, assim. Eu falo, se eu chegar na idade dele assim, estou feliz, né? Porque que habilidade que ele tem ainda com 76 anos, praticamente. Né? E, mestre, a última vez que ele esteve no Brasil foi... 2020. Vou trazer ele em 2024 de novo. Ano do dragão, inclusive, hein? 2020, antes da pandemia, comecei na pandemia. Foi no carnaval de 2020, né? O último 10 dias carnaval. o último carnaval. Depois de 10 dias já parou tudo, né? Por pouco eu perdi meu evento, por pouco. Por pouco tinha ido. E foi um sucesso o evento, né? Aqui em São Paulo, que foi teve. em Santo André, no ginásio, viu praticantes de várias partes do Brasil. Tinha mais de 120 alunos participaram ali, instrutores, tudo. Um curso mais. Os nossos cursos é fechado. Eu não faço aberto. Porque até para aproveitar o conteúdo, a gente foca só no Kwankido. E então, assim, e a distância no Brasil para vir mais praticantes é difícil, né? O pessoal vem do Amapá, de outras regiões do Brasil, acaba não conseguindo vir muita gente. Mas foi um evento muito bem feito, muito bem estruturado, com aulas de Kwankido, armas, Kovodal, Tantê. Então foi fantástico. E na sequência veio a pandemia e parou tudo. Um pouquinho mais tinha dado ruim. Eu me lembro de uma ocasião que o mestre veio e concedeu uma entrevista no programa do Jô. Isso. Foi a primeira vez que ele veio. Acho que até tem, certamente deve ter no YouTube isso disponível. Tem. Eu me lembro que ele estava com o mestre Sérgio também junto, não? Quem estava na época é o mestre italiano que veio conosco, o mestre Roberto Vismarra na época. Ele estava junto com a gente. Eu estava junto e mais 2 praticantes italianos. Né? E mais o meu mestre, né? O mestre Tong. Não, foi uma entrevista incrível. Acho que vale a pena aí a turma dar uma pesquisada, que foi muito interessante. Foi a primeira vez que eu trouxe ele para o Brasil. Olha só. Foi em 1999. Uau! Foi em 99. Eu já trouxe ele para o Brasil 8 vezes. Nossa, então a sua relação com ele já tem muitos anos. 23 anos, né? 24 anos. Né? E no Kwankido tem essa coisa de você virar um discípulo, fazer alguma cerimônia de... Sim, eu recebi um nome de batismo agora, da família legal. Shao, porque quando você chega no 5º dan no Kwankido, você entra para a família, você recebe um nome. Né? Então, o meu nome é o Shao Baglan, é o dragão intelectual da família Shao. Então é bem bacana. Então cada mestre, professor, quando chega ao 5º dan, que são os representantes mundiais, né? Que representa a arte, recebe um nome da família. E quem dá esse nome é o grão-mestre. Grão-mestre, ele mesmo. O nome ele, essa cerimônia é feita lá na França com ele? No meu caso foi feito, o nome eu recebi lá, não foi feito a cerimônia para o nome. Foi feito no cerimonial do meu 6º dan, que foi até destacado isso, né? Mas, porque lá é assim, é muito... não é feita a cerimônia para dar o nome. Né? Lá chegou ao 5º dan, no encontro nosso, e vai lá e comunica, batiza, bota no passaporte o seu nome. Você fica, nossa, que bacana, né?
Então, assim, não tem um jantar depois entre todo mundo junto. Ele é muito simples, né? Agora, no 6º Dan, que é uma graduação importante, né? Uma faixa coral, dentro do campo mundial mesmo, é uma graduação reconhecida mundialmente, uma faixa coral, né? E é uma faixa de peso, é um nível mais alto dentro da modalidade, que inicia um nível mais alto, né? E aí tem todo um cerimonial, a explicação, ele pega a faixa, ele dá 3 estralos assim, é o estralo do nascimento, da vida e da morte, tem toda uma explicação, é muito legal, é o barulho, né? O som, né? O primeiro estralo é o som do nascimento, quando o bebê chora, né? O segundo é o som, a vida, o som da vida, né? O seu dia a dia. E o terceiro é o último suspiro, entendeu? Então, assim, é muito legal todo o cerimonial, a tradição, né? E é fantástico. E aí, tô nessa nova fase. O senhor aqui no Brasil é o único 6º grau, ou não? Sou Sim. Na América Latina, sou América Latina. Isso. E Eu tô entre os 8 mais graduados do mundo, né? o senhor pode dar até que nível de graduação? Formação? Isso. Eu posso formar sozinho até 4º Dan. Até o 4º Dan. Isso. Entendi. No 5º Dan eu posso conduzir o exame, mas aí o mestre acompanha a avaliação junto, entendeu? Até porque no 5º Dan tem todo o lance do batismo, o nível, toda a história do aluno, né? Aí tem esse acompanhamento. Mas até o 4º Dan eu que graduo. Nossa, que bonito, né? Muito legal. Que máximo. E mestre, pra gente, não só pra gente que está aqui batendo esse papo com o senhor, mas para quem está em casa também, quais são as características assim principais do Kwang-Do? O que consiste o Kwang-Do do ponto de vista de técnicas, de mãos com armas, enfim. Você é mais chute, mais soco? E que armas existem, se são semelhantes à do Kung Fu, só pra gente tentar Deixa eu também... tentar explicar de uma forma mais clara, vamos lá. Como eu havia dito assim, o Kwang-Do ele é uma arte marcial sino-vietnamita, vamos dizer assim, tradicional, porém contemporânea, moderna. Por quê? Porque foi criado em 81. Então a visão do Kwang-Do, a estrutura de trabalho no Kwang-Do, ela é assim, eu acho que é o ponto-chave disso, que foi a grande sacada que o Mestre Tong teve, foi criar um método de ensino muito simplificado e eficiente. O foco é esse, é a simplificação e a eficiência, né? Eu não digo que seja o Wing Chun, porque o Wing Chun é 3 formas, né? mas é muito eficiente, né? Então, no Kwang-Do tem formas também? Tem tudo. É uma arte completa. Que legal. Eu vou poder falar um pouquinho aqui. É uma arte completa, tem tudo que você imaginar a gente faz, né? Então, assim, teve esse contato com a metodologia que foi bem elaborada em 81, trazendo a forma, por exemplo, uma forma tradicional de Kung Fu. Você faz Kung Fu, você sabe quantos movimentos tem uma forma básica, inicial. São longas. Tem estilos que tem... Eu lembro do Fei Hok Pai, a primeira forma tinha 200 movimentos. Que não acabava nunca, entendeu? Falei, caramba. Porque as formas são longas no Kung Fu chinês, né? O Kati, ele é longo, né? Tudo certinho. O Kwang-Do não. A primeira forma tem 30 movimentos. Não é nem forma, é um Dok Luyen. A divisão é Dok Luyen e Tao Quyen. Tao Quyen, que é a forma em si, né? Que tem toda a sua codificação histórica, tudo, é o Tao Quyen. Lembra quase Taolu, né? No Taolu chinês. E também o Quyen-To, né? Cantonês, que acho que é Quyen-To, né? Se não me engano. Então é Quyen-To e Tao Quyen. Você vê que é meio parecido. O Kam-Na, do Chin-Na. Chin-Na, que é a torção, no nosso caso é Kam-Na. Entendeu? Então tem uma certa semelhança, né? Tudo meio que paralelo. E aí tem isso daí. Então essa formação dele, dentro da metodologia, de passar uma forma mais objetiva, a estrutura da modalidade bem dividida. Então você tem formas curtas no início, são os Dok Luyens. Nós temos Kon-Chiu Fan Bien, que são tipo Kihons do Karatê, sequencinhas curtas, são várias sequências. Técnica de chute, rolamento, iniciação ao Kam-Na, as torções, as posturas, deslocamentos, ataque e defesa, tudo na faixa branca já começa. Mas assim, em pequenas quantidades, mas já começa essa estrutura. Sim. E essa base, ela segue para todas as outras graduações. Okay. Vai acrescentando conteúdo dentro dessa estrutura. Então você chega na faixa preta, com uma média de 4 anos de treino, vamos dizer assim, com uma noção bacana já de chute, combate, técnica de defesa, soco, combate, torção, armas, já começa a ter uma introdução a armas. Então você já tem uma boa base em tudo isso. E eu costumo dizer que a faixa preta é a conclusão do curso primário, não é? Sim, aí que o final. Começa aí o treino, começa, né? Aí começa. E aqui no Brasil o pessoal pega a preta e já acha que, eu sou faixa preta. Parei.
parei, tá bom já, né? E não, começa agora, né? Só aprendeu a ler e escrever. Isso. Agora tem ginásio, colegial, faculdade, doutorado, mestrado e vai por aí afora, né? Então esse é o lance. E assim, então no Kwankido são 3 bases principais, vamos colocar assim. O Kwankido, que envolve formas, chute, torção, combate, defesa pessoal no geral, tesouras de pescoço, tesouras embaixo, e aí vai. Toda a parte manual de contato. Tem projeções, estrangulamento, luta de chão, tem tudo. Luta de chão, que legal. Mas não é como no jiu-jitsu, que você todo aquele trabalho. É uma base, porque nas competições de combate livre, vale na nossa regra. Tem competição de Kwankido? Tem. Já teve 8 campeonatos mundiais. Uau. E aqui no Brasil já teve também? Mundial não. Nós participamos do último que teve em 2021, foi online. Foi o primeiro campeonato mundial online. Uau. Foi fantástico, né? Assim, a estrutura que foi feita, eu fiquei assim encantado da forma que foi organizado. Eu me senti assim que estivesse lá, né? Muito bem organizado no online. E 12 atletas nossos participaram aqui do Brasil, 6 pegaram medalha. Né? A gente pegou um 2º lugar, 2 terceiro lugar, medalha de destaque. Foi muito bom. Só formas. Foi só formas, né? Só formas. Não tinha como fazer outra coisa. E então foi o campeonato mundial que a gente conseguiu participar com um grupo maior de alunos. Né? Nos outros mundiais eu levava 1, 2 alunos, por toda a dificuldade de custo mesmo de viagem. Custo, né? Deslocação. Exatamente. Então então temos aí o Kwankido, que envolve tudo isso. Aí temos o Kovodal. O Kovodal é o caminho das armas. Né? Então existe um programa só de armas. Que na França, por exemplo, lá com uma estrutura diferente daqui, eles fazem aula em ginásio, tem toda uma estrutura. Existe a faixa branca em cada arma, você tem a faixa branca do bastão, faixa branca do nunchaku, você pode escolher a arma e se graduar naquela arma. E não necessariamente treinar as técnicas de mão, por exemplo, ou não? Não, tem pessoa que só treina o Kovodal. Então por isso, se eu quiser entrar na academia do senhor, eu quero só treinar a arma. As academias da Europa que tem a estrutura do Kovodal separada, você pode se matricular só para Kovodal. Entendi. E você vai aprender a manejar a sua arma. Entendeu? É interessante. Porque isso, de certa forma, você consegue até, acho que vender melhor a arte, né? Porque às vezes tem pessoas que, inclusive, já falaram até com a gente, olha, eu queria aprender só bastão. A gente, no Kung Fu, no que a gente faz, não tem como você entrar só para aprender bastão. Exatamente. Né? Então, às vezes, você até pega alunos de uma outra... E isso que é uma coisa interessante, porque no Kwankido, como é que você vai desenvolver tudo isso aqui, à distância? Porque a gente está aqui no Brasil, eu não tenho a mesma estrutura de lá para conseguir ter horário só de armas. Receber alunos só para isso. Então eu tenho a liberdade como responsável técnico nacional em desenvolver um programa técnico que eu consiga mesclar, encaixar algumas armas dentro do programa de Kwankido, no programa normal das graduações. Entendi. Então, por exemplo, aqui a faixa branca não tem arma. Aí na primeira graduação que vem, que é o primeiro CAP, que é uma listinha azul na faixa branca, Kwankido são 4 graduações e já é faixa preta. Branca, uma listinha azul, 2, 3, 4, faixa azul, faixa preta. Aí começa primeiro dan, segundo dan, terceiro dan, aí vai. E assim, quando você pega a preta, é preta. Depois de 2 anos vai para primeiro dan. Não é preta, já é primeiro. Como no arte japonesa é muito comum isso, né? No Kwankido não. Então a gente segue essa linha de trabalho. E é fantástico isso, porque eu pego no primeiro CAP e coloco a introdução ao nunchaku, que é uma arma mais, que nós chamamos de long jump. No vietnamita, long jump é um nunchaku conhecido. Então na fase inicial, você vai aprender o manejo da arma. Então eu tenho uma aula por semana, a cada 15 dias a gente faz uma aula só de nunchaku. Aquecimento, pega lá a arma, vamos fazer um pouquinho de nunchaku. Então vou ensinando a base para o aluno. Na outra graduação já entra o bastão. A base do bastão, giro, manejo, postura, ataque, defesa. E você vai passando os Doki Luiens, que são as sequencinhas curtas, iniciais. Não entra a forma aí no programa. Sim, o preparo e os Doki Luiens. São os exercícios preparatórios para as formas. Equivalente ao que a gente chama de Chipankon. Isso, como se fossem os básicos. Os básicos, preparatórios. Isso, preparatório isso, exatamente. São pequenas formas. Quem olha assim parece uma forma. Mas não é. Não é. Entendeu? Então aí você vai desenvolvendo essa base. Isso em cada arma. No terceiro CAP é o Sonkuchi, são 2 bastõezinhos como no Kali. A gente usa também bastante. Depois vai Tonfa, que nós chamamos de Mokan, aí vem Madao, facão chinês. Aí vai entrando nas outras armas, a faca borboleta, e aí vai entrando em cada graduação, eu vou colocando uma arma. Isso eu coloco dessa maneira para os meus alunos conseguirem aprender pelo menos a base de todas as armas principais.
né? Agora, o que acontece? Como é que você evolui nessas armas? Aí são através dos seminários. Então, por exemplo, quando eu vou para a França, tem 3 dias de seminário que é só arma. Você escolhe 2 armas e, é 2 horas de treino com uma arma, mais 2 horas com a outra. É impressionante o negócio. E todo mundo com arma no ginásio. E ali você vai evoluindo naquela arma que você escolheu. Então lá você avança. Treinamento, forma. E aí vai. A cada 4 seminários que você faz, você gradua no primeiro nível daquela arma. Então, assim, em 8 seminários que você fizer, de 8 a 10, você consegue se graduar na faixa preta, vamos dizer assim, daquela arma. Não que parou, tem mais coisa, mas você já chega naquele nível. Com 10 seminários, entendeu? Aí você vai evoluindo no programa. Deixa eu só ver se eu entendi. Então, por exemplo, um aluno que se formou faixa preta com o senhor, quando ele vai, por exemplo, para a França, Sim. ele vai treinar, por exemplo, um bastão. Certo. Ele não é faixa preta de bastão. Não. E aí, por exemplo, ele pode ser, então... Aí ele recebe outra graduação, então ele é faixa preta de bastão, ele pode ser um faixa preta de faca borboleta, ele pode ser... Não, assim. Se você tem 3 categorias nas armas. Arma articulada, arma de corte e arma longa. Entendi. Então, vamos supor, eu pego o bastão. Eu começo no bastão. Então, você vai treinar por, 3, 4 anos aquela arma. 5 anos. Pô, você chegou no nível 10. Então, ali você está formado em bastão. Aí você recebe uma graduação... Não. Isso é tudo marcado em passaporte. Entendi. Tem um Beleza. passaporte Tem uma esportivo, anotação. É isso. E aí é um currículo, né? E aí, você quer seguir na arma longa, qual arma que você vai evoluir? Para qual arma? Aí você vai para a lança. Entendeu? Aí você vai para a lança. Depois, você se graduou na lança, quero continuar com a arma longa. Você vai para o Daidao, que é o Quantal. Entendeu? Aí você vai para essa arma longa e vai seguindo. Então, você segue essa linha. Até o tridente, a arma do tridente. E quantas armas tem aproximadamente? Cara, são bastante, hein? Vamos colocar aí quase todas as armas chinesas, cara, a gente vê. Deve ter, sei lá, umas 25 armas diferentes, mais ou menos. Por aí, mais ou menos por aí. Tô chutando aqui também. Mais ou menos, de 20 a 25 25 armas né? diferentes, Que interessante. E aí você vai se graduando. Quem começou no Nunchaku, você graduou em Nunchaku, agora vai para qual? Vai para o Tanchenjian, que é o Santinquan. Nunchaku articulado 3 sessões. Depois se formou qual arma que vai agora? A corrente, entendeu? Aí você segue na corrente. Então são pessoas que são especializadas. Então você pega uma apresentação hoje de Kwankido a nível mundial, a equipe nossa nacional, quem vai fazer a arma ali é um especialista. Você vê o nível de apresentação é absurdo. O nível de uma apresentação de uma equipe nacional de formas, né? O pessoal só treina aquela arma, entendeu? Então é um absurdo. Fica muito especialista. O campeão mundial foi um romeno, ele ganhou 3 campeonatos mundiais com a forma de bastão. E no último mundial eu pensei, esse mundial ele vai perder. Ele estava com mais de 100 quilos, ele tinha engordado. Eu falei, vai perder, não é possível ganhar o mundial. O cara pegou o bastão, aquele tamanho todo, fez miséria com o bastão. Pulava, pendurava no bastão. Falei, como é que pode, meu? Foi campeão de novo. Tem um domínio da arma, parece que está girando uma hélice na mão, entendeu? É fantástico. Então, por quê? Por causa disso. Porque ele é direcionado o treinamento naquela arma e toda uma evolução na sequência, né? Então, esse seria o segundo ponto de estrutura, né? O Kwankido, o Kovodao, e o terceiro é o Tamkite, que é tipo um Tai Chi vietnamita. Tá? Não da forma assim como o Tai Chi é, mas muito semelhante. Então, o mestre coloca como ginástica psicocorporal, né? Ele classifica dessa forma. E ele que desenvolveu também esse método. Então, Tam, que é cura mental, Ki, energia, T, corpo. Né? Então, seria uma ginástica psicocorporal. E lá na Europa tem também todo o programa de ensino diferenciado, a pessoa pode entrar só para Tantê, entendeu? Tudo isso foi o grão-mestre que... Grão-mestre François Tong. Você tem uma ideia do nível de conhecimento, de estrutura. Impressionante, né? É que assim, além do conhecimento de quantidade, de técnica, Sim. mas ele teve que ter um conhecimento estrutural, né? Tipo, na minha cabeça, eu vou fazer dessa forma, assim... Vamos dividir assim, depois... Não, mas ele tem que pensar médio e longo prazo, né? Sim, sim. Porque não é só estruturar o agora, ele tem que pensar que, beleza, eu vou estruturar agora, mas isso vai crescer, eu vou ter gente no mundo inteiro, e que daqui 10, 15, 20 anos vai acontecer isso, como é que vai estar? Porque e quando o cara chegar no nível X, o negócio é maluco. É maluco. E assim, e a forma de foi passada é uma forma que não fica pesada. Apesar de ter tanta coisa, é muito bem estruturada. Então você vai desenvolvendo de uma forma natural.
No Kung Fu tradicional, no Fei Hok Pai, posso falar pelo Fei Hok Pai, foi o que eu fiz, né? Eu lembro que quando chegava na parte de arma, lá na frente, você já estava treinando não sei quantos anos, aí você aprendeu o bastão, começava. Aí você pegava forma de bastão e treinava a forma de bastão e vai. Depois passar para uma outra arma ia demorar pra caramba. O negócio é longo, demora pra caramba. E no Kwang-Do não. No Kwang-Do, faixa preta meu, ele mexe no mínimo com 4 armas. E se manipula bem. Um chaco, bastão, 2 bastão curto e isso tonfa. O grão-mestre autoriza você Sim. ir dessa maneira Autoriza. por conta da... Até pela distância, pela estrutura do Brasil. Tem outros mestres que fazem assim também ou não? Eu desconheço. Eu desconheço como... Assim, o Kwang-Do hoje está em 35 países. Né? São 35 responsáveis técnicos. Né? Na África tem bastante. Na Europa, que é o mais forte, né? A concentração de praticantes de Kwang-Do na Europa é mais bem estruturada. Então eu sei que na Itália, na Romênia, eles têm toda essa estrutura. Porque as aulas lá não é que nem a gente, assim, academia, de um e outro. É ginásio. A sala dos caras é um ginásio, com estrutura de ginástica olímpica. Tem academia que você olha e fala, meu Deus do céu, é absurdo, né? A estrutura que eles têm. Pra você ter uma ideia, em 2015 eu fui para Bucareste no Campeonato Mundial de Kwang-Do, era o 4º Mundial em Bucareste. Naquela época, o governo de Bucareste pagou tudo. Nossa. Eu não gastei um centavo lá. É só passagem, né, que eu fui. Sim. Mas chegou lá, hotel, transporte, alimentação. É igualzinho aqui, né? Ele paga. Eu lembro que na época, acho que o governo de Bucareste, eles doaram para a organização, para o evento, acho que foi 120 mil euros ou 200 mil euros. Mestre, eu não sei se o senhor vai concordar comigo, acredito que sim, que aí a gente vê uma inteligência do governo, né? Sim. Porque assim, a arte marcial salva a vida, né? Se você pega um jovem de princípios ali, todo o princípio que vem carregado na arte marcial e de repente aquele governo dá um apoio para uma instituição, fomentar o esporte, fomentar uma arte marcial, trazer pessoas ali de graça, os jovens, você salva a vida ali, né? Com certeza. Famílias até. E é assim, o que mais me chamou a atenção na Europa é as crianças. Como tem criança que treina arte marcial. Mas não é treinar como a gente vê por aqui. É treinar mesmo. Disciplina. De nível que você olha e fala, meu, faz melhor que adulto, meu. Não, eu já vi criança fazer forma com energia, com pegada, que você fala, meu, adulto não faz. Tirando os adultos que se destacam, mas assim, no geral, meu, para. O menino chuta, para a perna lá em cima, trai na postura lá embaixo, com concentração. E um monte de criança fazendo isso. Então você vê que lá na Europa, diferente daqui, as escolas, na família, a disciplina é muito rígida. A disciplina, a forma de disciplinar o filho. Aqui na escola a gente tem aula, trabalho em escola particular, é uma dificuldade. Você vê que um aluno meu dá aula numa escola, tem na quadra 50 crianças, ele sozinho. Ele chega em casa arrebentado. Não dá, Você fala, meu, não dá. Enquanto você está aqui ensinando tem 3 pegando lá embaixo. Não, e o professor tem um desgaste mental muito grande ali com aquelas crianças. Absurdo. Então, na Europa não. Você vê assim os treinamentos com 30, 40 crianças, tudo sentadinho, tudo em fila, tudo organizado, tudo quietinho, fazendo, concentrado, chuta, tudo. Meu, você fala, que sonho, cara. Ô mestre, eu tô ouvindo o senhor falar aqui, tá me vindo uma dúvida. Às vezes a gente comenta aqui no Kung Fu, como o senhor começou Kung Fu muito lá atrás, Sim. Acho que no Kwang-Do também. O senhor percebe uma mudança no estilo das pessoas que vão treinar? Por exemplo, antigamente a gente fala que as aulas eram de 2 horas, você mandava fazer 1000 flexões, ninguém reclamava, ia lutar, e beleza, e todo mundo voltava no dia seguinte. Exatamente. A gente percebe que hoje, acho que não é ruim, eu acho que é uma evolução, né? Não gosto de dizer o que é ruim e o que é bom. Acho que as coisas mudaram no sentido de se as pessoas chegam ali com 1 hora, tipo assim, olha, só tem 1 hora, eu tenho que ir embora. E o cara já tá pensando que vai ter que fazer depois, é tudo tão rápido, tão dinâmico, as pessoas às vezes não querem nem se encostarem com medo de se machucar. Exatamente. Ou se você fala assim, hoje é aula só de física, vamos só treinar flexão. Pô, mas eu não vou aprender nenhum movimentozinho novo, né? O senhor percebe essa mudança? Muito. Isso aí mudou muito. Eu quando comecei a dar aula em 1989, eu era muito jovem. Eu tinha 18 anos de idade, já tinha academia. Você imagina, eu peso hoje 80 quilos. Nunca pesava. Na pandemia eu cheguei nesse peso. Sempre foi 72, depois de casado. Mas quando eu era naquela época, eu pesava 58 quilos.
E eu... A capa do Batman. Só a capa, né? Que nem um aluno meu falava, filé de asa de borboleta, né? Então você imagina. Então era muito magrinho. Só que eu tive uma escola inicial de Kwankido muito pesada. Uhum. Imagino. O mestre Sérgio Balbil, que foi introdutor... Que era o primeiro mestre do senhor no Kwankido. Foi que trouxe a arte pro Brasil. Ah. E naquela época... Ele treinava com o grão-mestre. Sim, ele treinou com um grão-mestre durante 1 ano e pouco, ele fez um estágio. Ele já era mestre em taekwondo, karatê. Tá, entendi. Como ele vinha pro Brasil, naquela época, ele trouxe a arte, fez um estágio lá. Naquela época, o pessoal nem achava que no Brasil só tinha índio, né? Naquela época, ele tinha esses pensamentos, né, pro Brasil. Então, acho que o meu mestre pensou na época, vai lá, se der certo, eu vou pra lá um dia, né? E veio. E a esposa dele é brasileira, do mestre Sérgio. Então ele começou um trabalho. Só que a metodologia dele era aquela coisa tradicional pesada. Era paulada. Você chegava em casa arrebentado. Uhum. Eu lembro que eu tinha 15 anos, eu saí do Kung Fu. Você perguntou quando que eu conheci, né, o Kwankido. Como é que eu conheci? Eu vi um anúncio numa revista. Tava assim, ó o anúncio. Uma fotinha pequenininha. São Paulo chegou pela primeira vez Kung Fu dos ninja vietnamita. Falei, ninja vietnamita? Chamou atenção. Falei, vou ter que ver esse negócio, entendeu? Porque o mestre Sérgio ele foi muito esperto. E isso que idade você tinha, mestre? 15 anos. 15. Eu fazia Kung Fu, eu já era instrutor de Kung Fu no Fei Hok Pai. Mas naquela época o que eu sentia falta era o combate. Uhum. Eu tinha muita habilidade para forma, chutava, controlava, punha a perna em cima. Meu apelido era aranha, punha as 2 pernas aqui atrás, sabe? Eu tinha muita flexibilidade. Mas no combate eu sentia falta. Porque era muita sombra, muito, né, tudo no controle, não tinha pancadaria, né? E eu queria isso. Sim. Naquela época. Já era meio xarope, né? Eu já queria isso. E aí o que aconteceu? Quando eu vi o anúncio, eu falei, vou lá conhecer. Eu e meu cunhado na época, a gente foi juntos. Ele também treinava Kung Fu Fei Hok Pai. Aí chegamos lá, fomos assistir uma aula, ele sentado na mesa lá, o francês. Pô, vem conhecer, estão praticando Kung Fu. Vem, vamos fazer um treino e tal. Cara, na primeira aula, pelo amor de Deus, meu cunhado foi nocauteado. Pum. Eu tomei umas pancadas, eu falei, por pouco também não deitei no tatame. Eu falei, o cara bate mesmo, cara. Fiquei assim. Eu pensei que era aquela coisa só de... aula experimental, calma lá, né? Então, eu pensei, acho que ele pensou, a gente fazia Kung Fu, eu falei, vou bater nesses caras. Vamos ver qual que é, né? Qual que era. Cara, eu lembro que foi, que loucura, O negócio aqui é doido, entendeu? Aí apaixonou. Eu apaixonei, é isso que eu quero. Falei, eu já tomei o primeiro tapa na orelha, falei, é isso que eu quero. Naquela época, é o que eu queria. Mas assim, a metodologia, aquela coisa, sabe, de pegada, você vai chutar, ele pegava no teu pé, não é assim, é assado, encaixa o quadril e vira pra cá, entendeu? Tudo assim, sabe? Aí você fala, caramba, então daí você vai. Então você começou a lutar, a treinar. E eu lembro que naquela época não tinha que nem hoje um ambiente de amizade. Uhum. O ambiente era pesado na Era academia. mais hostil, era assim. Era hostil. A gente chegava na academia, subindo na Lapa, a escadaria da Lapa. Eu lembro quando chegava o trem, parava na estação, já gelava o coração. Dava um gelo. Mas isso que era legal, né? Não, mas é, entendeu? Eu chegava na estação e meu cunhado, a gente olhava pra cara do outro. O trem já era uma coisa, né? Nessa época. Você conhece ali atrás do Mercadão, a estação, você dá pra ver a academia ali, né? Sim, sim. Quando esse trem parava, já dava aquele gelo, cara. Nossa, o que será que vai acontecer hoje? Era assim. E a gente subindo na academia, na escada, você olhava assim pro chão, tinha gota de sangue espalhado na escada. Eita. O tatame cheio de mancha de sangue. Será que não era algo que alguém foi lá e... Não é cenário? Um cenário. Antes fosse, entendeu? Antes fosse. Então a gente entrava para treinar e cumprimentava, boa noite, boa tarde com o pessoal. Não tinha amizade. Não tinha mesmo? isso. Não Nossa. tinha. Não lembro de ter, assim, desenvolver uma amizade com o pessoal que frequentava. E como eu vinha do Kung Fu, meu cunhado, o mestre Sérgio ele nos acolheu de uma forma especial. Tipo assim, poxa, vocês têm habilidade, têm potencial. Então ele dava uma atenção especial. Não, e outra coisa, né, mestre? Você Isso. apoiou na primeira aula experimental e voltei. voltou. Esse aluno é especial, Não, pô. com certeza. Meu cunhado também. Voltamos tudo xarope, né? Voltamos. Foi nocauteado e voltou. Voltamos, entendeu? Cara, ele ia demonstrar golpe, uma ajoelhada no estômago, ele dava ajoelhada no estômago, entendeu? Você vinha com o negócio, vou desmaiar aqui, entendeu? Então é assim. As pancadas você escutava os trancos que ele acertava nos caras, Mas torção. acho que também é a necessidade de você... Acho que talvez as pessoas entenderem que a arte funciona, né, mestre? Sim. Por esse lado, sim. Porque... A eficiência. Uma arte nova, né? Que ninguém conhecia, então... Eu não faço isso, né? Sim, assim, sim. fiz bem perto, mas não assim. Porque tem que ter a experiência, a vivência. Mas eu acho que ele exagerava um pouco, entendeu? Ele exagerava. Porque assim, teve uma ocasião, eu lembro que meus pais...
Quando eu tinha 15 anos, eu cheguei, vi isso, fiz o treino, eu tomei umas pancadas, cheguei em casa todo empolgado, com a cara inchada. Eu falei, olha, é o seguinte, é isso que eu quero para mim, para meus pais. Eu tenho 15 anos, eu tenho minha profissão, na época eu estava fazendo Senai, naquela época. Eu falei, eu vou continuar trabalhando, mas eu quero viver de arte marcial e vou ter minha academia. Que legal. Logo, disso daqui, de Kwankido. Aí, mas vocês são tudo doido, porque ó, tá machucado, primeira aula. Não, tudo bem. Tudo bem. E teve Dente treino. tem um monte, se eu perder um, tem um outro. Eu fiz aula com o mestre Sérgio 1 ano e pouco de aula particular. Eu e meu cunhado. Então a gente chegava na aula, cara, a aula, cavalo, pá, mapu, né? Cavalo, pum, punha os braços assim, ó. Ele vinha com cabo de vassoura e paulada no braço, filho. E pá, pá, pá. Meu, você saía com o braço, cara, com hematoma, inchado. Eu cheguei em casa e me mexia as mãos com hematoma. Minha mãe, você não vai mais nessa academia, para. Eu falei, não, eu vou. Então a gente aceitava qualquer tipo de treinamento. Aquela coisa, sabe? Não, vamos fazer. Canelada, canela, paulada na canela, no abdômen, nos braços, isso era comum. Entendeu? Era comum. Então, só que depois a gente vê o resultado disso, né? Depois de um tempo, você vê, meu, seu braço estava uma pedra. Sim. A canela dura. Minha canela é dura até hoje. Eu nem faço calejamento há muitos anos, mas eu não até reclamo. Pô, mestre, esse negócio aí até tá, não vai devagar. A canela até corta, né? Meu, Pô, a canela parece um machado, entendeu? Já é fina e dura, entendeu? Então, por quê? Tanto treinamento que a gente fez pesado, né, naquela época. E eu me apaixonei. Falei, não, é isso que eu quero e pronto. Então, eu vim dessa escola, do Kwankido. Sim. Uma escola pesada de treino, de pancadaria. Eu lembro que chegava sábado à noite na academia da Lapa ali, eu e meu cunhado chegava, tinha 15 alunos no tatame. Aí o mestre falava assim, hoje é só combate. Eu, ok. Todo mundo vai se aquecendo aí. Aí entrava no tatame, se aquecia, aí ele falava, Evandro, vai lá. Eu ia no meio do tatame, põe a luva, a gente usava 2 luvas na época, e às vezes, protetor de capacete, às vezes não. No capacete, a coquilha eu colocava por baixo, eu punha por baixo do kimono que não, escondido, porque ele não tinha para colocar lá, né? E eu, capacete, beleza. Aí vamos lá, sentada, vem um primeiro, pum, 3 minutos, pá, pá, pá. Senta, próximo, pum, eu passava com os 15. Cara, todo sábado, 15 combates seguidos de 3 minutos. Mas você não tá 45 Só o primeiro minutos. combate de 3 minutos já é... Não, até eu era jovem, habilidoso, né? Tinha até... Aguentava os primeiros, vamos dizer assim, 5, 6 combates, você tava até legal. Depois disso, meu, já começou a ficar complicado. Cansaço e tal. E o pessoal vinha lutar com você, não vinha de boa. Eles vinham pra te pegar, pra te quebrar, porque Sim. havia uma certa rivalidade ali, sabe? Pô, esses aí são os mestres que ficam elogiando, vamos pegar esses caras. E aí, meu amigo, você tinha que se virar. Então foi a época, meu, até conto isso, mas meus alunos sabem também, foi a época que eu mais nocauteei gente, porque, cara, ou você batia ou você apanhava. Não tinha jeito, não tinha meio termo. Ou você acabava logo com o negócio, ou você ia apanhar. Então, eu era muito rápido naquela época, muito habilidoso. Então, meu, logo no começo eu já nocauteava um, depois nocauteava. Desses 15, 3, 4 nocauteava, nocaute. De derrubar e pá, não levantava mais. Então, isso você ia ganhando fôlego, né? Porque... E teve uma época, eu até lembro disso, né? Chegando no final, não aguentava nem parar em pé mais, no 14º, 5º combate. O cara me acertou um chute lateral, me mandou longe, cara. Sabe, assim, eu caí em cima do pessoal sentado, levantei, de boa. E acabou o treino, o cara no vestiário, e aí, gostou do chute e tal? Ainda veio tirar um sarrinho, sabe? Falei, não, beleza, foi legal, fui embora e tal. No outro sábado, meu mestre tinha visto, combate, Evandro, vai lá. Quem chama primeiro? O cara. O cara. Ah, mas aí você tá novo pra lutar, né? Ah, primeiro Lógico, combate. aí você tá novo. Primeiro nocaute, toma. E aquele eu bati bastante, viu? Pra falar a verdade, aquele lá, eu tirei a forra. Né? Mas foi muito legal. Então, Você perguntou se ele gostou da costa depois? não, nem precisou. Foi embora com o olho todo inchado, fechado, entendeu? Mas foi. É boa essa sensação, né? Lembrou de mim um bom tempo depois. Mas foi legal. Então, essa experiência, quando eu montei a academia em 89, eu fui com essa pegada. Sim, sim. Aí você imagina, um moleque de 18 anos, numa academia de Kwankido, que ninguém conhecia, arte vietnamita. Naquela época, vinha gente de tudo quanto é lugar treinar. Professor de karatê, aluno de karatê, de taekwondo, kung fu, para conhecer. Aí chegava lá, eu na recepção, quem que é o mestre aqui? Sou eu. O pessoal, você, e dava risada, cara, na minha cara. Você? Porque eu era um molequinho, cara. Entendeu? Sou eu, tal. Vim fazer uma aula experimental, tal. E no treino, o pessoal desafiava, cara, na própria aula. Vamos lutar nós dois, vamos fazer tal coisa. Imagina, sim, Entendeu? sim. E eu, naquela época, vamos embora. Cara, mas... Bom,
Imagina, né? Então foi 2 anos e meio dos meus... De 89 até 92, quase 3 anos, que foi só pancadaria na minha academia. Era só pancadaria. E a sua primeira academia foi... Foi lá na Hortência, lá no Vila Helena, em Santo André. Já em Santo André. Santo André, mas perto da casa dos meus pais. Essa vivência na Lapa, mestre, foi de quantos anos? Foi 4 anos. Santo André... Lapa, Santo André, e depois Santo André também indo na Lapa ainda. Porque também tinha academia em Santo André quando ele abriu. Foi 4 anos de convivência com o mestre Sérgio, né? Vamos dizer assim. E aí eu agradeço ele pela experiência que eu tive nesse sentido. Após né? esses 4 anos foi quando o senhor foi treinar com o grão-mestre hoje, ou não? Não. Ah, tá. Não. Aí o mestre Sérgio foi embora e eu fiquei sozinho, montei a academia e continuei. Comecei a dar aula, foram 3 anos de fazer o seu nome, porque ninguém respeitava no começo, né? Esse menino aí dando aula aí. E aí eu fui fazendo nome. Aí eu conheci na época o mestre Marcos Ornô, já conhecia de nome, mas assim, me aproximei mais dele. O mestre Marcos Ornô, não sei se você já veio, se já fizeram entrevista com ele. Fizemos. Acho que talvez quando saia do senhor, talvez tenha saída dele. É legal. A gente tem muita história juntos. Não sei se ele comentou alguma coisa, mas a gente tem muita história junto. A gente foi parceiro de treino por muitos anos. A gente treinava junto. Lá no Ferropai, né? Não. Não, porque o mestre eu com o Kwang-Do e ele no Kung Fu. Ah. A gente se reunia para treinar junto, fazer seminário junto, palestra. Legal. Então a gente trocava conhecimento. E nessa época eu conheci o mestre Léo Mamura, conheci o mestre Severino Salles. Eu fui me aproximando de grandes mestres assim e fui desenvolvendo o meu trabalho com eles. Aprendi muita coisa com o Léo Mamura, nos cursos que ele dava, na FISA, na faculdade. Trocamos experiências, fizemos seminário juntos. Foi muito legal. Então essa experiência, eu mesmo sendo muito jovem, eu fui captando e fui aplicando isso na prática no meu dia a dia, adaptando para o Kwang-Do, para a minha rotina. Né? O mestre, e a família nisso tudo? Porque você relatou que a sua mãe por um momento falou, não, para com isso, você não vai mais, mas você estava convicto em seguir nesse caminho. Sim. À medida que você continuou trilhando, a família foi também... Foi apoiando. Foi acolhendo, apoiando mais? Foi apoiando, foi. Eu trabalhei até 99, 89, eu comecei, eu trabalhava na COFAP já, eu era retificador ferramenteiro. Então eu estudava à noite e eu trabalhava na terceira. Eu entrava às 10 da noite na COFAP, saía às 6 da manhã para trabalhar. Aí eu dormia de manhã, à tarde já ia para a academia, abria a academia, arrumava, tinha uma aulinha à tarde, dava aula à noite até às 9 horas, tirava o kimono, punha o uniforme da empresa e já corria para a empresa. Assim foi por quase 3 anos. Quando eu abri a academia lá na 11 de junho, que você treinou lá com o Sensei Wagner, eu ainda tinha da Hortência, eu tinha as duas naquela época. Aí eu saí da empresa. Aí eu fiquei, agora vou ver só de academia. Só de academia. Entendeu? Aí desde aquela época, desde 92 pra cá, só com Kwang-Do. E mestre, essa transição foi uma transição fácil? De sustentar, assim, pagar os boletos com a academia, dar conta Naquela época, eu acho que era melhor do que agora. Havia uma onda de Bruce Lee, cinema, arte marcial. Eu tinha uma academia pequena, essa da Hortência, eu cheguei a ter quase 100 alunos ali. Uma academia pequena, maior que essa sala, um pouquinho maior que a sala aqui. Eu tinha mais de 100 alunos naquela época. Fora as atividades que eu podia colocar na academia extra, né? Ginástica, alguma outra coisa. Né? Na 11 de junho, lá, eu cheguei a ter 150 alunos direto ali, só comigo ali. Aquele espaço pequeno também, que não era tão grande. Né? Então, assim, é uma época que tinha muita procura, era muita procura. Então foi fácil a transição porque eu estava ganhando muito dinheiro. Né? Eu parei de trabalhar e fiquei super bem. Eu lembro que eu montei uma sala de musculação na 11 de junho ali, uma salinha do lado. Eu equipei uma sala e paguei à vista o equipamento em um mês. Equipei uma sala com 15 aparelhos lá. Vai comprar isso hoje. Entendeu? Então é uma outra época. Eu acho que desde a época do Collor, que teve aquele rompimento da poupança, aquele lance todo, aí foi um divisor de águas. Eu lembro que naquela época, eu perdi acho que metade dos alunos de um mês por ano. Naquela época teve muita gente que quase se matou, não, né? Porque literalmente se matou. Teve que se matou. O mestre, o Márcio tinha feito essa pergunta da diferença dos treinos. A gente sempre brinca aqui que a gente tem uma saudade dos treinos dos anos 90, justamente por conta dessa coisa mais pegada. E o mestre narrou muito bem como foi lá na Lapa, essa experiência toda. Atualmente, como que é hoje? Então, hoje é outra pegada. Hoje é totalmente diferente. O público meu hoje é um público mais maduro. Eu, de uns 10, 15 anos para cá, eu comecei a mudar um pouco o foco do treino
Porque o que eu tinha como experiência? O pessoal muito jovem, é um pessoal que curte essas coisas. Atividade pesada, tal, jovem. Né? Mas é um pessoal que chega uma certa fase, para trabalhar, por causa de emprego, casou, para. Faculdade, para de treinar. Vai pro exército. Você perde o aluno, entendeu? Eu pensava, poxa, como é que eu vou me manter daqui a alguns anos, quando eu estiver mais velho? Não vou ter esse pique para trabalhar com esses jovens, entendeu? Então eu comecei a mudar um pouco a forma de treinar. Diminuindo um pouco a pancadaria, colocando uma coisa mais equilibrada, mais para a saúde, dando ensinamentos, palestras, conversando, mostrando. E aí foi mudando esse público-alvo meu. Hoje, os meus alunos, eu tenho poucos alunos jovens. Hoje é engraçado dizer isso, né? Minha academia eu devo ter 3 alunos com 18, 17 anos, 15, 3, 4 alunos. E o pessoal, uns 3, 4 com 25 anos para baixo. O resto tudo 35, 40 anos para cima. Então é um pessoal já mais maduro. Jovens maduros. Jovens maduros. Na academia do senhor, o senhor mesmo dá aula? O senhor tem instrutores, professor? Eu que dou aula. Tem um instrutor que dá aula de domingo eu não dou aula, mas os outros dias da semana sou eu que dou. Eu não parei de dar aula. Entendi. Né? Então, assim, é um público mais assim, maduro, já tem uma profissão estabelecida, já estão casados, já põe os filhos para treinar junto, a esposa vem treinar. É um pessoal mais estabilizado. E isso traz uma certa segurança pra gente. Porque é um pessoal que não vai sair assim por qualquer coisa, entendeu? Só se tiver um problema muito sério. Então eu fui conseguindo firmar um grupo mais fiel, entendeu? Mas mesmo assim o contato ainda está Tem presente. Contato, tem. Mas assim, todo um cuidado. Mas não aquele, não aquele. Não tem mais isso. Não tem. Difícil, né? Não tem. Hoje a arte marcial é qualidade de vida. Sim. Né? A gente foca na qualidade de vida, o estresse, né? O pessoal trabalha o dia inteiro. Eu tenho alunos que são dentistas, são advogados, são médicos. O cara não vai poder se arrebentar lá. Machucar, o cara para de treinar, não consegue trabalhar. Então, todo um cuidado no ensino, no treinamento, para não machucar. Então, hoje a gente foca muito nisso. E meus alunos hoje, o ambiente da academia é muito familiar. O pessoal ali, eles têm muita amizade entre eles. Coisa que eu não tinha naquela época. Então, eu fiz justamente o contrário. Eu falei, não, aqui tem que ter um ambiente saudável. O aluno, eu vejo, na minha experiência de arte marcial, que ele tem que treinar não só porque ele gostou da arte marcial, mas porque ele tem o prazer de estar com aquele grupo lá. Sim, sim. Então, quando ele tem o prazer de ter uma arte marcial que ele gostou, mas ter um grupo que ele se sente bem junto... A convivência ali. Puxa, isso é fantástico. Então, não é porque choveu, porque ele está um pouquinho cansado que ele não vai treinar, entendeu? Ele vai que ele quer ver o pessoal, quer estar junto, quer dar risada, quer conversar, quer treinar. Então, hoje a gente tem esse ambiente, graças a Deus, a gente conseguiu esse ambiente. O mestre contou uma coisa, eu me lembrei que uma vez eu fui treinar no Parque Jaraguá, Pico do Jaraguá. Eu treinei com o Rinaldo Kaçuga, que foi também professor do Sensei Wagner. E era numa época que tinha lançado aquele filme Templo Shaolin, que tem uma cena que o Jet Li fica socando o tronco. Sei. Nossa, não deu outra. Todo mundo foi O socar. quê? Lá no Pico de Araguá? Não, eu já trabalhava. Eu era office boy, de vez em quando eu tinha que usar a máquina de datilografia. Chego eu na segunda no escritório, com os dedos tudo arrebentado, não conseguia apertar nada para digitar na máquina, mas ao mesmo tempo orgulhoso que eu tinha. Você derrubou aquela árvore. Não, nem derrubei, imagina. Eram 2 coisas que a gente tinha que fazer. Era socar a árvore e fazer garras de águia para tirar a casca. Para tirar as cascas. Caramba. Era assim nos anos 90, Mas são gente. coisas que marcam a nossa vida. A Exatamente. história, sabe? A gente curtiu isso. Acho que isso é válido, né? É válido. Exatamente, bacana, exatamente. Né? E eu fico muito feliz com tudo isso. Então, o nosso ambiente hoje é tranquilo. O pessoal treina o treino é firme, é bem puxado, o ritmo de treino, qualidade técnica, a gente exige. Mas na questão da luta é mais controlado, é mais... E hoje mais a cuidado. academia do senhor fica em Santo André. O senhor tem outras escolas aqui em São Paulo? Quer dizer, para quem não sabe, Santo André fica fora daqui de São Paulo, né? Mas é grande São Paulo, né? É. O senhor tem... Antes da pandemia nós tínhamos na Lapa, ainda o grupo na Lapa, tínhamos em Santana, tem Poá, temos o interior de São Paulo. Tudo ligado ao senhor? Tudo ligado a mim, entendeu? Hoje na Lapa já não tem mais, a academia fechou lá depois da pandemia, não conseguiu se manter lá o espaço, né? Então a gente não conseguiu retomar ainda. Mas assim, a pandemia, devido até às aulas online,
porque eu investi muito nisso, né, na parte de online. Quando chegou a pandemia, que deu aquele baque, eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa rápida. Então eu corri me mexer. Eu comecei já a gravar vídeo, coloquei no Facebook, o pessoal começou a treinar em casa. E quando eu percebi que a coisa ia estender, que não era só 15 dias fechado, um mês... Eu falei, No começo a gente achava que ia ser isso, né? Tinha aquela esperança. Não, daqui a pouco a gente volta. Pessoal, não é possível. Imagina, você vê sua academia fechada, você não imagina, né? Eu falei, não, isso aí vai continuar, o negócio vai ficar feio. E eu falei, vou ter que me mexer. Aí eu pesquisei sobre o Zoom, conversei com um, com outro. Tem a plataforma de aula online, de streaming, né, tal. Eu quero ver. Aprendi e já comecei a dar aula. Falei, pessoal, é o seguinte, a partir de tal dia, eu vou dar aula aqui da minha casa. Aula para o Brasil todo. Meus alunos do Brasil inteiro. Quem tem internet aí, horário, aula com o mestre. Porque o pessoal de fora não treinava comigo, dos outros estados. Só me vem em seminário. Então foi um atrativo, né, pro pessoal. Então eu consegui, através disso, manter o nosso grupo no Brasil todo. A gente não teve perca no primeiro ano de trabalho, entendeu? O senhor chegou a criar planos? Olha, se alguém pagar mais R$5, pode acessar. Aí é outra questão. Eu não cobrava isso. Ah, entendi. Era gratuito. Essas aulas online eram gratuitas. O meu pessoal da minha academia, o meu grupo todo, pagou a mensalidade o tempo todo de pandemia sem treinar. Sim, legal. Todos pagaram assim. Isso é uma novidade, isso nunca foi falado aqui nesse programa. Mas é verdade. Né? De não perder nenhum aluno e tal. Não perdemos. No primeiro ano de pandemia, que foi o ano mais pesado, a gente conseguiu passar bem. Nossa, a gente passou apertadíssimo. Eu passei, assim, claro, né? Lá onde eu tenho a academia, o aluguel, o proprietário diminuiu o custo pela metade. Então, teve umas reduções. Sim. Mas o meu pessoal foi fiel o tempo todo. Legal. Até alunos particulares, que eu dava aula particular, tenho alunos particulares, eles pagavam aula particular sem estar fazendo aula. Sabe? Então, isso aí me manteve, né? Mas isso mostra o quanto o trabalho do senhor é sério, reconhecido. Conhecido. Né? Mestre, e hoje o Kwankido está presente em quantos estados aqui do Brasil? 10 estados. Né? Sob a tutela do senhor? Tudo. Kwankido na América Latina é comigo. Se aparecer alguém que não tiver... Tem uma aluna na Costa Rica, que estamos vendo de começar um trabalho na Costa Rica. Uma aluna minha, segundo Dan, já foi uma excelente atleta, inclusive. Então, a gente começa um trabalho lá, temos no Peru, estamos começando um projeto para colocar na Argentina. Então, está começando a sair do Brasil, vamos dizer assim. Né? Mas aqui no Brasil é São Paulo, Rio de Janeiro, a gente tem Paraná, Mato Grosso, Goiânia, Alagoas, Ceará, Amapá, Manaus. Acho que é isso. Deu 10? Mestre, agora a gente sempre teve uma dificuldade de expandir os nossos estilos assim para outros estados. Porque, por exemplo, alguém quer vir treinar com o Gil que está na Bahia, né? Então, o Gil é discípulo lá do mestre dele, representa o mestre dele, tem uma responsabilidade com esse legado, com esse estilo. Certo. E aí ele vai falar, olha, tudo bem, você quer me representar na Bahia, então você precisa vir treinar comigo X vezes por mês ou por semana e tal. Exatamente. Só que aí aquela pessoa fala assim, olha, eu não posso ir uma vez por mês. Só posso ir uma vez a cada 6 meses. Puxa, então como que a gente consegue te deixar bem capacitado? Como equacionar isso é um problema? Que o senhor... Não, para mim não. Não, não mais. Porque, mas assim, o senhor passou por isso? Passei, porque antigamente, quem quisesse treinar com Kwankido tinha que vir para São Paulo. Inclusive, meu aluno do Amapá vinha várias vezes para São Paulo para treinar comigo. Ele vinha. Quando ele acessou a sua primeira vez, você falou, olha, tem que vir para cá. Tem que vir, não tinha como. Não tinha hoje essa facilidade que nós temos, né? E eu tinha aquela visão, tem que treinar presencial, tem que conhecer, tem que sentir aqui o clima, né? Então, por muito tempo foi assim. Mas com a pandemia, com esse trabalho online, eu me dei muito bem com isso. Eu acho que eu dei mais de, sei lá, nesse tempo de pandemia, umas 500 aulas online eu dei. Eu dava muita aula online. Então eu peguei muita facilidade com o trabalho online. Eu ensinei até luta em dupla online. Sabe você fazendo um toichá? O aluno lá fazendo ataque e você fazendo a defesa aqui na tela, encaixando. Sim. Dá perfeito para fazer isso, mas você tem que ter didática. Mas, por exemplo, teve pessoas que acessaram o senhor e falaram, olha, eu quero representar o senhor. Sim. Nós ampliamos para 4 estados na pandemia. Só no online? Só no online. E essas pessoas talvez já vieram para cá, já tiveram contato presencial com o senhor ou ainda não? Uma delas sim, mas num outro seminário em outro estado. Entendi. Encontrou lá. Entendeu? Mas os outros estão fazendo online até hoje. Eu tenho, com a pandemia, a gente deu as aulas online, eu peguei experiência.
Eu falei, não dá para ficar só nisso. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Contratei uma empresa, abri o nosso site, fizemos um site super moderno, com uma plataforma de curso EAD. Uhum. Então eu tenho curso à distância hoje, tenho academia virtual, vamos abrir o e-commerce, tudo pelo site. E foi um investimento que eu fiz que eu achei que isso ia ficar para sempre. E porque você pega hoje na faixa branca, aí você fala assim, é difícil aprender só por vídeo e tal. Não é, cara, tudo depende da didática. Sim, sim. Então, assim, eu desenvolvi muita didática para passar isso online. Então, por exemplo, curso de... Você vai no meu site, você vê lá, curso EAD para iniciantes, para praticantes e para formação de instrutores. O que diferencia de um para outro? Bom, iniciante para quem nunca treinou nada. Então eu vou passar o conteúdo da faixa branca numa linguagem que ele entenda. A linguagem de passar o conteúdo é diferente para um cara que nunca treinou. Sim. Então é tudo no básico, basiquinho, mostrando detalhe, aquela coisa mais, sabe? Tranquilo. Para praticantes, é o mesmo conteúdo técnico, só que eu já gravei num outro formato de informação, um pouco mais acelerado, mais objetivo. O cara já treina alguma coisa, já tem noção. Então ele consegue desenvolver. E formação de instrutores. Qual é o caso desses? São pessoas que já são formadas em outras artes marciais e querem ingressar no Kwankido e me representar em outro estado. Então é o mesmo conteúdo que eu vou passar com aulas adicionais. Que essas aulas adicionais que eu gravei, eu estou ensinando a parte de ensino, didática. Sim. Visando o cara dando aula, não só aprendendo. Uhum. Então eu ensino uma técnica e falo, você pode ensinar ainda desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Se coloca assim, faz assim, mostra assim, assado, mostra tal. várias formas de treinar a mesma técnica. Uhum. Então eu estou dando ampliando a visão dele naquele conteúdo. E esse curso é mais rápido. Em 1 ano e meio eu formo um cara hoje, faixa preta. Um cara que já é formado em outra arte. Sim. Entendeu? Por causa da estrutura que eu... E o senhor acredita que funciona? Assim? Funciona. Para mim está funcionando. Entendi. Funciona porque tem todo um cuidado, um acompanhamento. Não é só gravar... Mas aí ele, por exemplo, um aluno que está em outro estado, ele segue as mesmas diretrizes da escola do senhor. O uniforme... Tudo. Filiação anual. Isso, uma padronização... Pagamento de mensalidade. Ele compra o curso é vendido. Então, vamos supor, um curso hoje de formação de instrutor só da faixa branca é R$900 quase, 800 e poucos reais. Uhum. Ele vai pagar em 4 vezes. O valor da mensalidade comum da academia, 200 e poucos reais. Uhum. Entendeu? Então ele paga esse curso. Nesses 4 meses ele vai pegar o módulo da faixa branca. Ok? Só que durante esse processo eu tenho aula com ele online uma vez por mês. A plataforma tem um sistema que, vamos supor, ele está em casa treinando, ele se grava fazendo a técnica. Uhum. Ele envia pela plataforma, eu acesso e eu vejo ele treinando. Eu vejo o vídeo. E aí ali mesmo aí eu avalio, avalia. ok, mando uma informação, está aprovado, corrige isso, e mando de volta. Tudo online. Então eu tenho acompanhamento do trabalho dele, não é só lá assistir e pronto. Sim. E fora a aula online que eu faço aberta uma vez por mês com quem está fazendo o curso EAD. Então eu dou uma aula online, tirando dúvidas, esclarecendo e tal. Cara, tá fluindo super bem, os alunos estão indo super bem. Claro que chega um momento que a parte do contato, combate, essas coisas vai fazer falta. Mas aí até lá, até que chegar uma faixa preta, vai ter N possibilidades de encontros, de um seminário, de vir para cá, você ganha tempo. Entendeu? Você introduz a pessoa na arte, ela faz um trabalho bacana onde ela está, desenvolve, e ela vê a necessidade que agora ela tem que vir atrás. Tipo assim, quero estar mais perto, quero estar junto, vamos fazer um evento aqui, um seminário. E aí começa a acontecer. Nossa, mas você acha que a gente tem que fazer um chá com o mestre para pedir uma consultoria? Não, mas sabe o que? Parte online eu fui um dos pioneiros, eu acho. Mas eu acho, mestre, que às vezes... eu já até conversei com outros colegas, assim, às vezes a gente tem muito medo do que o cara vai estar fazendo lá, né, sem a gente estar por perto, né? Do tipo assim, por exemplo, ele tem academia lá, Kwankido, só que ele liberou para uns alunos irem treinar com uniforme azul, mas o uniforme não é azul, é branco, por exemplo. Isso eu não está sabendo. Então, às vezes a gente tem, tem esse medo. Será que ele está seguindo a minha estrutura? O que ele está falando? Será que ele está falando... Porque é assim, desculpa cortar. Não, imagina. Um faixa branca que pegou para iniciar. Então você vai dar uma atençãozinha especial. É mais difícil você saber se esse aluno vai vingar. É mais difícil. Sim. Mas no meu caso, tem mais pessoas assim procurando, para ser instrutor e para praticante, quem já pratica. Tem mais procura. Então, é um pouco mais fácil você controlar isso. Porque quem já tem noção,
vai treinar, já tem noção. Então você fala, ó, tem todo um regulamento. Ó, o ambiente não pode ter nada perto, mesa, tal, o espaço tem que ser livre, tal. Então todas as dicas já estão lá explicadinhas. E aí você vai acompanhando essa evolução desse pessoal. Quem entra para instrutor já sabe o que quer. Ele quer se formar, ele quer dar aula de Kwankido, ele quer trabalhar com Kwankido. Ele se identificou. Então eu já vou criando uma relação com ele profissional. Além de ser meu aluno agora, online, e depois presencial, é uma relação profissional. Então, sabe, toda a dica, já a orientação, o que ele tem que fazer, eu já vou desenvolvendo um relacionamento com esse aluno. Ele não fica largado. Eu vejo meus alunos, toda semana eu falo pro pessoal, toda semana. Sabe, a gente tem contato, tem reunião, se fala, tira dúvida, cria um relacionamento. E isso é bacana, eles se sentem parte da família, do grupo. Mesmo estando à distância. E quando tem lá um evento em um estado próximo, eles vão, a gente se encontra. E eu acredito que isso é importante, né? Porque isso o senhor está divulgando também o nome do grão-mestre, de todos os fundadores, de toda uma linhagem, né, que está vindo junto, né? Tudo, mas com muito cuidado, muito zelo. Se você entrar no site, ver o regulamento, o cara fazer o curso de instrutor, ele tem uma entrevista primeiro. Ele entra, ele preenche um cadastro, ele não vai comprando o curso, ele não consegue comprar direto. Se você entrou lá, vai comprar o de instrutor, você não compra. O de praticante iniciante, sim. Instrutor, não. Então você tem que entrar, cadastrar, preencher um questionário, tipo uma entrevista. Aí vem pra mim, eu vou analisar a ficha dele, o que ele faz, o que ele treina, idade, papapá. Porque já apareceu de tudo. Eu imagino. Não, eu imagino. Tem uns que você não imagina. Você não imagina. Tem uns que você nem imagina. Não, porque eu já achei gente. Se eu falar pra você que eu já achei gente há uns 4 anos atrás, nem como isso foi parar na minha timeline, mas me mostraram. Tinha gente lá nos Cafundó de não sei da onde, usando uma camisetinha nossa que o cara copiou e dando aula. Tem. Acho que eu já até te mostrei isso, né? Tem de tudo. E aparece aquele pessoal que viaja também, que é... Sim. Ou aqueles caras que uma coisa que tem comigo, mas eu não consigo entender isso. O cara tem 30 anos de idade, já é formado em 4, 5 modalidades. Como é que pode? É mestre de Kung Fu, mestre de... Eu sou só mestre de uma, cara. E é difícil. Já é difícil. Já é difícil chegar. Eu não consigo entender que gente tão jovem, mestre de 4, 5 modalidades. Já é mestre, entendeu? 5º dan, 4º dan. Como é que pode, entendeu? E aparece de tudo. E você vai ver, às vezes, um nível da pessoa e fala, meu aluno iniciante aqui é melhor que você, cara. Mas é. Então, assim, tudo é questão do que você quer pra você. Eu lembro do curso que a gente deu, foi em 96, se eu não me engano. Foi na Maurício Fernandes, um evento de arte marcial enorme que a gente fez. E veio praticantes do Brasil inteiro nesse curso. E quem deu o curso foi eu, o mestre Marcos Ornô, o mestre Léo Mamura. E qual foi o outro que estava com a gente? Eu acho que foi nós 3. Tinha mais um. Não sei se era o Moisés Murad, do Jiu-Jitsu. Tinha mais um com a gente. Ou era o Miele. Agora não tenho certeza nesse curso. Cara, e no curso, no primeiro, tinha muita gente de nível bom. Pessoal 5º dan, 6º dan, 4º dan. Pessoal de nível bom. Pô, que legal. No ano seguinte, que teve de novo o evento, apareceu um pessoal que eu nunca tinha ouvido falar. Assim, veio de vários interior de São Paulo, do interior do Brasil. Mais pessoas vieram. 4º dan, 5º dan, 6º dan. Só que o nível, cara, você fala, não é possível, como o cara chega nessa graduação 5º, o cara não sabe nem socar direito. O cara não tem uma postura correta. Então você vê que tem muita bagunça por aí. Na sede do crescimento, a gente erra muito. Sim. Eu quero crescer a qualquer custo. Não pode. Eu também quero crescer. Quem não quer? Né? Eu vivo da arte marcial. Mas a qualidade, o zelo, o acompanhamento... Sabe, segurar o aluno como tem que ser segurado, o cuidado no que você está passando, o que ele está fazendo, a transparência. Pô, você precisa melhorar nisso, não está legal. Tudo isso tem que ser muito claro. E isso eu consigo fazer no online, cara. Eu consigo trabalhar e eu vejo a evolução do pessoal e eu estou muito feliz com isso. Então o EAD para mim foi uma ferramenta que o Kwankido, a gente quase dobrou o número de estados, né? Na pandemia. Nossa, que incrível, que aprendizado, hein? A gente dobrou, né? Uau. A minha empresa, a Viet System, que é uma empresa de treinamentos focado para segurança pública, privada, eu dou aula para o Exército, já dei aula para Polícia Militar, Escola de Formação de Polícia Militar, que uma das minhas especialidades é a defesa pessoal. Eu gosto muito de defesa pessoal. Torção, imobilização, técnica com arma, faca, arma, eu gosto. É algo que eu fui me especializando. Então, eu criei um método de autodefesa dentro da minha experiência, não é só do Kwankido.
Mas de tudo que eu já treinei, que eu já aprendi com outros mestres amigos, tudo que eu já fui aprendendo nesse dia a dia, eu criei um método que chama Viet System Défense, ou seja, Sistema de Defesa Vietnamita, né? De autodefesa. E aí eu tenho um programa que eu montei e desenvolvi para aplicar para a segurança pública. Então não é golpes que você vai bater na pessoa, é tudo imobilização, golpes que funcionam, mais objetivos, com segurança, coisas que realmente funcionam. Não aquela coisa que é bonita, mas não funciona. Então eu criei um método em cima disso e a gente aplica isso nos cursos para a polícia, para a guarda municipal. E tem resultado, cara. A pessoa aprende rápido. Sim. Que legal. Que essa é uma grande falha, né? Aqui no Brasil. Você vê que a segurança pública hoje não tem treinamento. Muitos buscam o meu por fora ali, né? Até a segurança privada às vezes buscam o meu por fora. Não, também, mas é muito básico. Você vê que o curso assim é um mês, assim, aquela coisa, ninguém aprende nada com isso. Sim, e o cara sai dali com uma arma na mão, vai trabalhar e põe a vida dele em risco e aí do cidadão. De todo mundo, sim. Porque não tem treinamento. E esse é um projeto que eu tinha já há muito tempo de conseguir colocar isso nas corporações, né? Em trabalhar com o exército, guarda municipal, polícia, empresas privadas, né? E tá dando certo. Porque o pessoal vê que o método é rápido, é eficiente, funciona e a pessoa tem resultado, entendeu? E eu insisto nisso. O treinamento é fundamental. Colocar a arma só na mão do policial ou do agente de segurança não é o suficiente. Você tem que dar o treinamento. Ele tem um autocontrole, uma consciência do que tem que ser feito, um treinamento adequado. E os nossos cursos não é curso de um mês. São cursos que duram 3 anos, 4 anos. Que legal. Há uma continuidade. Formação continuada. Formação. Depois que eu formo esse soldado lá, onde ele estiver, ele pode continuar dando aula lá mesmo, entendeu? Então é toda uma estrutura de crescimento nessa área também, através da minha empresa. Que máximo, né, que mestre? São 15 cursos só de defesa pessoal. 15 cursos diferentes. Mas sabe que eu me lembrei agora de novo daquela imagem que o mestre comentou, do seu mestre acolhendo o grão-mestre por conta da tempestade, que demonstra essa capacidade visionária. Sim. E de alguma maneira, pelo que o senhor já relatou aqui, isso é algo que o senhor tem também, né? Sim. Essa capacidade de se reinventar, dobrar a quantidade de escolas na pandemia, Sim. né? Tem aí Enquanto a maioria das pessoas que a gente conversou... Muitos amigos fecharam escolas, enfim, a gente sabe também disso. deve ter tido colegas que fecharam escolas. Tem amigos que eu falei, você não tá dando aula lá? Ele falou, não consegui. Eu dei 2 aulas, não é para mim. Não consegui fazer nada. Não, então acho que tem essa coisa também. A gente fala bastante na tradição chinesa desses encontros que a gente faz com os nossos mestres, que são reencontros, né? Que são reencontros e que tem uma conexão com destino, com algo maior, para além de uma busca técnica. Não, vou buscar aquele mestre porque ele é um mestre técnico. O mestre relatou que viu um anúncio de Kwang-Do, chamou a atenção, aí sai lá de Santo André, vem para Lapa, e aí começa toda uma jornada que vai derivar nisso que você está realizando hoje, nessa conexão EAD, com uma baita experiência, essa conexão com defesa pessoal. Então, acho que tem aí um encontro, né, muito, muito curioso, assim. Me chamou a atenção isso. Legal. Na sua narrativa. Bacana. Eu acho que deu certo, né? A gente... acho que foi até o mestre Marcos mesmo comentou isso uma vez comigo. Ele falou que você consegue fazer, vamos supor, com 100 alunos, eu conheço gente que tem 500 alunos, não faz. Porque assim, o envolvimento do meu pessoal para um evento, do que eu me proponho a fazer, todo mundo se engaja. Eu consigo fazer vários. Trazer um mestre fundador para o Brasil não é barato. Não é. Eu trouxe meu mestre 8 vezes para o Brasil. É um custo alto. Sim. Porque é passagem aérea dele, da esposa, tem toda uma estrutura de taxa de seminário, hotel de alto padrão. A gente sabe como é que é. Hotel de alto padrão, alimentação, restaurante de nível bom. Tudo tem um custo muito alto, né? Então, assim, isso nunca foi um problema para mim. Eu falei, não, vamos fazer, tem que fazer, vamos fazer. E assim, eu preparo com muita organização 1 ano antes. Então, meu pessoal paga parcelado, todo mundo se envolve, todo mundo se engaja, todo mundo participa, e é sempre um sucesso. Então, mesmo com poucos alunos, devido à distância, não dá para colocar todo mundo, né? Mas a gente consegue fazer eventos de nível, assim, grande, financeiro. Nossa, sensacional. Isso é legal. Eu acho que a gente tem que encerrar, né? Eu falo muito, né? Não é que o papo vai, a gente Eu sou o mediador aqui que sempre pede parte 2, então já queria
falar aqui com o mestre pra gente gravar uma parte 2. Legal, vai ser um prazer. Pra gente seguir um pouco. Porque eu acho que tem muita... Eu fiquei com um monte de pergunta aqui enquanto eu via. E acho que tem muita história ainda para ser contada. Não, sobre o e acho que até Kwon Ki-do. para esmiuçar ali, mas a gente entender mais sobre o próprio Kwon Ki-do mesmo, as relações, o que tem no Kwon Ki-do que não, essa não parte tem no judô, histórica do que não Vietnã, tem, não, isso é uma coisa por exemplo, eu não sei. Incrível, cara. A primeira vez que eu ouvi falar do Kwon Ki-do foi com o irmão do Gil. E na minha visão, eu achava que tinha alguma coisa a ver com o Hapkido. Tem nada a ver, né? Porque o Hapkido... Coreia. Eu acho na verdade é isso. Como o Kwon Ki-do tem torção, tem chute, a roupa é preta, nós chamamos de Wofuk, né? Que é vestimenta marcial, né? Wofuk, né? Tudo tem o Wo, né? Que é o marcial, né? No Kwon Ki-do. Wofuk, Wudzon, que é a sala de treino. Então o Wo é muito presente. E assim, então por ter essa similaridade com a roupa, torção, chute, as o pessoal fala, podem isso é Hapkido com a Karatê, com Kung Fu, e não é. Ele tem toda uma tradição, tem toda uma criação ali específica. Sim, lógico, não. Né? E é muito bacana isso. E como é uma arte marcial muito eclética, acaba tendo essas confusões. Pô, parece ninjutsu, tem tudo, é arma, é o cara. Mas entendeu? É isso mesmo. Que legal. Muito tem bom. Desculpa, só Imagina, pra concluir. pode falar mais. Tem até algo que é uma coisa muito especial nossa, que é competição de combate de armas. Uau, que legal. Poucas modalidades tem isso no mundo que eu já vi. Pouquíssimas. Então a gente faz combate com capacete tipo Kendo, né? Capacete, escudo, bastão contra bastão, nunchaku contra nunchaku, tudo com equipamento de proteção. Há competições a nível mundial disso aí, entendeu? Ô, mestre, eu não sei se tem a ver, e não sei nem qual a posição do senhor. Tem algum lutador de Kwon Ki-do que, por exemplo, já foi para o MMA? O senhor tem conhecimento? Aqui, tem um aluno meu que competiu em São Bernardo no amador. Ah, tá, entendi. Entendi. Ele até queria ir para esse lado, tentou aqui no Corinthians, fez algumas aulas ali para tentar, mas é muito difícil quando você tem nesse meio do MMA, quando você é um aluno de um cara famoso é mais fácil. Sim, um aluno de um Anderson Silva, de um Nogueira. Você sim. pega aí um aluno deles, eles conseguem projetar. Sim. Um aluno que vem de uma outra arte, que ninguém conhece, que tem que chegar desde o começo e chegar lá, é muito mais difícil. Né? Não que não tenha condições técnicas. Não, claro. Mas um aluno meu competiu em 2 torneios em São Bernardo, abertos, né, de amadores. E, fantástico. Ele ganhou os 2 torneios, ele ganhou nocaute em 15 segundos de combate, nocauteou a pessoa. 15 segundos. Rápido, muito. Nos 2 combates que ele lutou, 15 segundos de combate. Primeiro soco que entrou, acabou. Muito forte. Aluno muito forte, muito bem preparado e gosta disso. Gosta da luta. Então é aquele aluno que gosta desse tipo de coisa. Então é uma exceção. É o aluno que só tá na época errada, né? Tipo, poderia ter treinado lá atrás quando o senhor... Hoje ele é policial militar, foi para uma outra linha, mas assim, treina comigo até hoje, entendeu? Tá nas nossas demonstrações sempre. Muito habilidoso, mas muito forte. Que legal. Então tem para tudo, né? Para todo gosto. Que bom. Muito bom, muito bom. É isso, Nelson? É isso. Muito obrigado mais uma vez, mestre, Eu que pelo agradeço. seu tempo, pela conversa tão esclarecedora. Fica aqui o convite para voltar. Opa, agradeço. Depois a gente vai cuidar dessa agenda para isso acontecer. Recadinhos do coração? Se você é novo no canal, você pode se inscrever aqui no canal. Você pode curtir o vídeo, compartilhar e comentar também. E se você quiser contribuir financeiramente, está aparecendo esse Pix aqui embaixo do canal. E acho que é isso, né? Deixa dúvidas sobre o Kwon Ki-do, a gente repassa para o mestre. E vai acumulando essas dúvidas para o episódio 2. Isso, legal. Também. Né? As pessoas também podem procurar o mestre na internet. Qual que é o site do senhor? É o www.kwonkidobrasil.com.br. Esse é o nosso fácil, hein, site. gente? Fácil, Kwon Kwon Ki-do Ki-do Brasil. Instagram também, Kwon Ki-do Brasil. Facebook, você vai Maravilha. Muito bom. É isso? É isso, então. Eu queria aproveitar e parabenizar vocês pelo trabalho. Eu acho que vocês estão de parabéns aí Muito pelo obrigado. formato do programa, pelo nível que vocês têm de conhecimento. São pessoas bem esclarecidas, que gostam da arte marcial e nos deixam muito à vontade. Eu falo muito, minha esposa pega no meu pé, você fala demais. Mas a gente gosta sim. Mas mestre tudo fala, meu mestre me fala bastante. O mestre Tong, se for pôr ele aqui, ele fala 3, 4 horas, não para. É muita coisa para pôr para fora, né? E acaba falando demais. Mas E a gente gosta de ouvir, porque é a experiência que a gente aprende, as pessoas que vão estar assistindo a gente vai aprender, isso que é legal, né? Então, assim, vocês estão de parabéns, eu estou muito à vontade aqui, gostei de ter vindo, foi um prazer e estou à disposição quando precisar. Muito obrigado. Obrigado. Sucesso para vocês. Vou divulgar bastante. Opa, obrigado. Valeu, até mais. Muito bom.